E aí, pessoal, dificuldades dentro e fora do campo. Você vai entender as duas frentes de trabalho do tricolor. Uma para melhorar em campo e uma para salvar fora. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, sandeiro, acendedor de fogo, sandeiro pro seu churrasco, para sua lareira. Se bem que o frio, pelo visto, não vai chegar do jeito que falaram. Mas pro churrasco tá aqui, sandeiro. Bota o carvão, bota um sandeiro, dá uma voltinha, 5 minutos depois o fogo tá ali, pronto, sem se sujar, sem bagunça, sem papel, sem nada. Acendedor de fogo Sandeiro, www.sandeiro.com.br. Compre o seu. E se você é dono de uma venda, de um mercado, de um supermercado, tenha Sandeiro lá. Você vai ajudar os seus clientes. Gente, duas frentes. Duas frentes. O futebol e a administração. E elas vão caminhar muito próximas. Muito próximas. As janelas de transferência estão encerrando na Europa. E nós vamos chegar nesse ponto. Mas antes é preciso olhar dentro do campo. Renato começa a desenvolver o trabalho. Ontem nós estivemos no treino, vimos todo o desenvolvimento. O Grêmio vai mudar o time. As duas atuações contra Goiás e Vasco tiraram a paciência do Renato. E agora chegou também a hora de cobrar o Renato. O Renato, que nos ajudou muito na reconstrução, mas agora precisa ter no time uma solução mais forte, uma nova solução, uma solução que possa trazer muitos benefícios ao Grêmio a partir de agora. Essa é a cobrança. O Grêmio, e a gente falou, deve voltar a ter 2 zagueiros. O Grêmio deve estrear o Rodrigo Eli e o João Pedro, e isso por si só já posiciona. O Grêmio ainda não tem uma procura muito grande de ingressos para o jogo no Dia dos Pais, no próximo domingo contra o Fluminense. A atenção existe sim em relação ao jogo da quarta-feira lá no Rio de Janeiro, é óbvio isso, mas dentro do campo chegou a hora do Grêmio dar aquele passo à frente. Dar aquele passo à frente sempre, e é sempre importante fazer uma vírgula e dizer: o trabalho é muito bom, o Grêmio recuperou muitas peças, o Grêmio está de volta ao seu lugar, o Grêmio é protagonista, tá tudo, não é, quando a gente faz uma crítica sobre, vamos lá, agora chegou a hora do Renato, não vai dizer que o Renato tem que fazer mais, que senão vai cair. Não. O Renato tem um trabalho genial nesse momento. O Grêmio recuperou muita coisa. Eu não vou discutir isso aqui. Não vou discutir. Não é? O Renato foi fundamental na reconstrução de um Grêmio que estava morto. Morto em novembro. Então, não confundam as coisas, por favor. É uma crítica em cima do status atual e um passo à frente. Só isso. Só isso. Vamos juntar com fora do campo? Vamos. O mercado da Europa parece estar prejudicando o Grêmio nesse momento. O Grêmio precisa dos 75 milhões que a gente fala, que eu falei, botei na coluna em GZH, que a gente está falando, o Grêmio precisa disso para fechar as contas. Ontem eu falei sobre o movimento do mercado em relação aos jogadores que estão aqui. Bitelo, Ronald, Natan Fernandes, os meninos da base. Vocês viram todo aquele movimento. Até agora, nada de concreto. Ou melhor, o que existe de concreto é pequeno. Aí tu vai, pô, César, se falou muito nas vendas na Europa. Aí tu vai para a Europa. Fui eu pesquisar o mercado europeu para saber até que ponto os jogadores do Grêmio podem fazer parte de alguma grande negociação. E eu digo jogadores do Grêmio, jogadores que saíram daqui e que o Grêmio tem algum direito econômico sobre eles. O Grêmio tem um jogador como o PP, do Porto, vocês conhecem, o Wanderson, do Mônaco, o Matheus Henrique, o Juan. E aqui que mora o perigo. O PP estaria indo para o Arsenal, saindo do Porto por muito dinheiro. O Grêmio com um bom percentual na casa de 12,5.
Não andou. Não andou. Aqui seria, imagina o Grêmio vendendo lá por 50 milhões de euros, o Grêmio teria aí uns 5, 6 milhões de euros. Se aproxima daquele dinheiro. O Grêmio precisa de 11 milhões de euros. Aí o Wanderson é do Mônaco, tá indo pro Barcelona e tal, o Grêmio tem 10% do valor. Não andou. Não andou. Parados os dois negócios. Parados, completamente parados nesse momento. Só se surgir alguma coisa muito agora, assim. Porque o grande movimento, inclusive, já aconteceu. As negociações ainda estão quentes, mas os negócios já aconteceram. Sobre Juan, o zagueiro, e Matheus Henrique. O Grêmio tem apenas um mecanismo de solidariedade, perto de 5%. O que sabemos? O que sabemos é que também mexe com o mercado pequeno. São jogadores que sairiam para clubes com muita grana. Então, pouco dinheiro também. O que eu quero dizer com isso? Olha só, o mercado, ele não voltou a ser aquele mercado pré-pandemia. Não voltou. Quando ele não volta e tu tem ainda o mesmo nível de exigência de grana, alguma coisa tu precisa ajustar. Precisa ajustar algumas coisas. E está aí o problema. O Grêmio gasta bastante hoje. Gasta bastante. O Grêmio precisaria vender, só que a roda ainda não começou a girar. Não começou a girar. E isso, ali no horizonte, demonstra que o Grêmio vai ter muitas dificuldades. Muitas dificuldades. A gente pega, por exemplo, o primeiro movimento em relação ao Bitelo e a gente vê que as coisas mudaram. Todo mundo, 10, 12, 15 milhões de euros. Aí tu vai, 6. E aí não dá. E aí não dá. Então, se é verdade que a gente olha para dentro do campo e faz algumas exigências, neste momento, o gremista preocupado, o gremista cuidadoso com as coisas do Grêmio, olha para fora do campo. Olha para fora. Porque se não tiver isso aqui está comprometido. E é assim o futebol. Gostem ou não, se tu não conseguir pagar, tu tem o pior dos cenários. E o não conseguir pagar, hoje é uma coisa, e eu não estou falando aqui da criatividade dos dirigentes, que são muito bons os dirigentes do Grêmio hoje. Muito bons. Só que tu precisa pagar. Hoje o Grêmio está pagando em cima da criatividade deles. Ou empréstimos bancários, ou capital de giro em uma outra coisa, ou grupos de investimentos, ou criatividade na hora de conseguir parceiros econômicos. Mas o negócio, que é arrecadar sócio, que é vender produto, que é negociar direito de TV, que é vender jogador, não está pagando essa conta aqui. Não está pagando. Então, existe uma mágica em cima desta conta aqui, que é melhorar o time, as exigências que a gente tem, mas existe essa aqui. E esta aqui é a conta que hoje, quem é cuidadoso com o Grêmio começa a se preocupar. O presidente Guerra está fazendo, como eu disse, um trabalho muito bom, com dirigentes muito competentes, mas isso começa a preocupar. E muito. Vocês lembram quando a gente falou que até agosto as coisas estariam resolvidas ou acalmadas se os negócios começarem a sair? Não saiu nenhum negócio. Nenhum negócio. E aí começa, de fato, a preocupar o ambiente e não só preocupar, tem que pensar nele. O que pode ter como solução? Tem a Libra? Tem. Aí tu vai usar a Libra, o dinheiro que entra de primeiro investimento, para quitar esse buraco aqui, que ficou para trás em razão dos 2 anos de fracasso do Grêmio, sobretudo o ano da segunda divisão. É esse o processo? É esse aqui o processo? São situações que começam a fazer parte da discussão do Grêmio e que, de fato, nós temos que pensar. É isso que a gente está fazendo aqui, como sempre. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.